Eu sou Carlos Mendes, nascido e criado em Pinheiros, uma cidadezinha no interior de São Paulo, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. É o tipo de lugar onde todos se conhecem, fofocas correm mais rápido que o vento e segredos, bem, segredos têm uma maneira peculiar de vir à tona. Não importa o quanto você tente enterrá-los. Eu sempre fui o garoto estranho da cidade. Sabe aquele que prefere ficar sozinho lendo livros de terror enquanto os outros jogam bola? Pois é, esse era eu. Mas nada poderia me preparar para o horror que estava prestes a descobrir no velho cemitério de Pinheiros. Tudo começou no verão do meu 18º aniversário. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio e estava ansioso para sair daquela cidade pacata. Meus pais insistiam que eu deveria ir para a faculdade em São Paulo, seguir os passos do meu pai e me tornar advogado. Mas eu só queria escrever, histórias de terror para ser mais específico. Na noite do meu aniversário, decidi dar uma volta para espairecer. Meus pés me levaram, como sempre, ao velho cemitério nos arredores da cidade. Eu costumava ir lá para pensar, encontrar inspiração para minhas histórias. Havia algo na quietude do lugar, na forma como as lápides se erguiam contra o céu noturno, que sempre me fascinou. Mas naquela noite, algo estava diferente. Assim que passei pelos portões enferrujados, senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar parecia mais pesado, carregado de uma eletricidade estranha. As sombras pareciam se mover nos cantos dos meus olhos, dançando entre as lápides. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo, que no início pensei ser apenas o vento entre as folhas das árvores antigas que cercavam o cemitério. Mas à medida que eu avançava pelos caminhos de pedra gastos pelo tempo, o som ficava mais claro. Carlos. Meu nome, sussurrado por uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Girei em círculo, meu coração acelerando no peito. "Quem está aí?" chamei, minha voz tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Silêncio. Convenci-me de que era apenas minha imaginação fértil pregando peças. Afinal, quantas noites eu já havia passado neste cemitério, imaginando histórias de fantasmas e monstros. Decidi continuar minha caminhada, dirigindo-me à parte mais antiga do cemitério. Foi quando vi algo que fez meu sangue gelar. Uma luz azulada e etérea emanava de uma das sepulturas mais antigas. Era o túmulo da família Almeida, os fundadores de Pinheiros. A lápide, normalmente coberta de musgo e quase ilegível, agora brilhava como se tivesse sido polida recentemente. Aproximei-me cautelosamente, minha curiosidade vencendo o medo. À medida que me aproximava, as letras na lápide pareciam se mover, reorganizando-se diante dos meus olhos. O segredo jaz sob a 13ª lápide. Apenas o sangue abrirá o caminho. Pisquei várias vezes, certo de que meus olhos estavam me enganando. Mas a mensagem permaneceu. Naquele momento ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, meu coração quase saltando pela garganta. "Carlos, o que você está fazendo aqui tão tarde?" Era o senhor Joaquim, o velho coveiro. Seu rosto enrugado estava franzido em uma expressão de preocupação. Eu só estava dando uma volta", gaguejei, lançando um olhar por cima do ombro para a lápide dos Almeida. A luz azul havia desaparecido e a pedra voltara ao seu estado normal, coberta de musgo e quase ilegível. O senhor Joaquim seguiu meu olhar, seus olhos se estreitando. "Você não deveria estar aqui, meu jovem. Especialmente não hoje." "Por que não hoje?" O velho coveiro hesitou, seus olhos vagando pelo cemitério, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. "Hoje é a noite em que eles acordam", ele sussurrou. "Eles?" "Os fundadores", ele respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. "Há segredos enterrados neste cemitério, Carlos. Segredos que deveriam permanecer enterrados." Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, o senhor Joaquim me apressou para fora do cemitério. Enquanto eu passava pelos portões, lancei um último olhar para trás. Por um momento, tive a impressão de ver figuras pálidas e etéreas se movendo entre as lápides. Mas quando pisquei, elas haviam desaparecido.
Nos dias que se seguiram, não consegui tirar aquela noite da cabeça. A mensagem na lápide, as palavras enigmáticas do Sr. Joaquim, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça macabro que eu precisava resolver. Passei horas na biblioteca local, pesquisando a história de Pinheiros. Descobri que a cidade tinha sido fundada no final do século XIX por 3 famílias, os Almeida, os Rodrigues e os Silveira. Mas havia algo estranho nos registros. Menções a uma 4ª família fundadora haviam sido riscadas de todos os documentos oficiais. Intrigado, decidi visitar o senhor Joaquim novamente. Encontrei-o no pequeno chalé aos fundos do cemitério, onde ele morava há décadas. "Ah, Carlos", ele disse ao me ver, seu rosto uma mistura de resignação e preocupação. "Eu sabia que você voltaria." Sentamos em sua varanda, o cemitério se estendendo diante de nós como um mar de lápides e estátuas. O senhor Joaquim acendeu um cachimbo, a fumaça dançando no ar da tarde. "Você quer saber sobre a 4ª família, não é?" Ele perguntou, seus olhos fixos em um ponto distante. Assenti, surpreso. "Como você sabe?" Ele soltou uma risada amarga. "Porque todos que descobrem o segredo acabam perguntando. E todos acabam... Bem, é melhor não falar sobre isso." "Por favor, senhor Joaquim", implorei. "Eu preciso saber." O velho coveiro me estudou por um longo momento antes de suspirar pesadamente. "A 4ª família eram os Mendes, Carlos, seus antepassados. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. "O quê? Mas como? Por que ninguém nunca me contou isso?" "Porque é uma história que todos em Pinheiros prefeririam esquecer", ele respondeu, sua voz carregada de pesar. "Os Mendes foram expulsos da história da cidade, excomungados, você poderia dizer." "Mas por quê?" O senhor Joaquim hesitou, seus olhos varrendo o cemitério, como se temesse que as próprias lápides pudessem estar ouvindo. "Dizem que Antônio Mendes, seu tataravô, fez um pacto com forças obscuras para garantir a prosperidade de Pinheiros, mas o preço foi alto demais." Minha cabeça girava com essa revelação. "Que tipo de pacto?" "Um sacrifício", ele sussurrou. "A cada 13 anos, uma vida deveria ser oferecida. E por um tempo funcionou. Pinheiros prosperou como nenhuma outra cidade da região. Mas quando as outras famílias descobriram, bem, elas não podiam permitir que isso continuasse." Um calafrio percorreu minha espinha. O que aconteceu? Eles tentaram quebrar o pacto, expulsaram os Mendes, apagaram seu nome dos registros, mas algumas coisas, uma vez iniciadas, não podem ser facilmente detidas. Naquele momento, um vento frio soprou pelo cemitério, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como se estivessem compartilhando segredos sombrios. "A mensagem na lápide", murmurei. "O segredo sob a 13ª lápide. Os olhos do Senhor." Joaquim se arregalaram. "Você viu a mensagem, Carlos? Você não entende. Eles estão chamando você. O sangue dos Mendes é a chave." Meu coração disparou. "A chave para quê?" "Para renovar o pacto", ele respondeu, seu rosto pálido de medo. "E se não for renovado, Pinheiros pagará o preço." Nos dias que se seguiram, me vi dividido entre o horror do que havia descoberto e uma curiosidade mórbida que não conseguia conter. Passei noites em claro, pesquisando ocultismo, pactos demoníacos e a história oculta de Pinheiros. Descobri que a cada 13 anos, uma tragédia inexplicável atingia a cidade. Um incêndio que consumiu metade da cidade em 1932. Uma epidemia misteriosa em 1945. Um deslizamento de terra que soterrou vários quarteirões em 1958. E assim por diante. E agora, percebi com um horror crescente, estávamos no 13º ano desde a última tragédia. Na noite do 13º dia após meu aniversário, eu sabia o que tinha que fazer. Com o coração pesado e as mãos tremendo, fiz meu caminho até o cemitério. O lugar parecia diferente naquela noite. O ar estava carregado de uma energia palpável e sombras dançavam nas periferias da minha visão.
Avancei pelos caminhos familiares, contando as lápides. 1, 2, 3. À medida que me aproximava da 13ª, o sussurro que ouvi em minha primeira noite aqui voltou, mais forte desta vez. Carlos, é hora. O sangue deve fluir. 10, 11, 12. Parei diante da 13ª lápide. Era antiga, o nome quase completamente apagado pelo tempo. Mas consegui distinguir as letras. Mendes. Com mãos trêmulas, tirei uma faca do bolso. O senhor Joaquim havia dito que o sangue era a chave. Fechei os olhos, reunindo coragem. Eu sinto muito, sussurrei, sem saber exatamente para quem estava me desculpando. A lâmina cortou minha palma e senti o sangue quente escorrer. Deixei-o pingar sobre a lápide. Por um momento, nada aconteceu. Então a terra começou a tremer. A lápide se moveu, revelando uma escada que descia para a escuridão. O sussurro agora era um coro, dezenas de vozes me chamando para as profundezas. Tomando uma respiração profunda, comecei a descer. Cada degrau me levava mais fundo na terra, o ar ficando mais frio e úmido. Finalmente cheguei a uma câmara circular. No centro da câmara havia um altar de pedra. E sobre o altar, meu sangue gelou. Era um corpo. Não um corpo, um esqueleto, vestido com roupas que pareciam ter centenas de anos. Me aproximei lentamente, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ecoava pelas paredes de pedra. Havia algo familiar naquele esqueleto, algo nos contornos do crânio que... E então eu entendi. Era Antônio Mendes, meu tataravô, o homem que havia feito o pacto original. As vozes agora eram ensurdecedoras, ecoando não só ao meu redor, mas dentro da minha cabeça. O sangue retornou. O pacto deve ser renovado. Pinheiros deve prosperar. Eu sabia o que eles queriam. Uma vida, um sacrifício para alimentar o pacto por mais 13 anos. Mas enquanto estava ali, olhando para os restos mortais do meu ancestral, uma raiva começou a crescer dentro de mim. Raiva pelos segredos, pelas vidas perdidas, pelo peso que havia sido colocado sobre meus ombros sem que eu soubesse. Não, eu disse, minha voz tremendo a princípio, mas ganhando força. Não, eu não vou fazer isso. Esse pacto termina aqui, agora. As vozes rugiram em fúria e a câmara começou a tremer. Pedras começaram a cair do teto e eu sabia que tinha apenas segundos antes que tudo desabasse. Corri para a escada, subindo os degraus 2 de cada vez. Atrás de mim ouvi o estrondo da câmara colapsando. Emergi da terra bem a tempo de ver a lápide se fechar atrás de mim, selando o segredo mais uma vez. O cemitério estava em caos. A terra tremia, lápides caíam e no céu nuvens negras se formavam, girando como um furacão sobre Pinheiros. Corri pela cidade gritando para as pessoas saírem de suas casas. Muitos me olharam como se eu fosse louco, mas algo na urgência da minha voz os convenceu. As ruas se encheram de gente confusa e assustada. O céu agora estava completamente negro, relâmpagos cortando as nuvens em um espetáculo aterrorizante. E então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas olhavam ao redor, confusas, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Nos dias que se seguiram, a vida em Pinheiros lentamente voltou ao normal. Muitos atribuíram os eventos estranhos a um fenômeno natural inexplicável. Mas eu sabia a verdade. O pacto havia sido quebrado. E com ele, o ciclo de tragédias que assolava Pinheiros a cada 13 anos. Meu nome é Mariana e sou de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais chamada Serra das Sombras. Nunca vou me esquecer daquela noite fatídica em que uma simples brincadeira de verdade ou desafio se transformou em um pesadelo real, mudando nossas vidas para sempre. Tudo começou em uma sexta-feira, 13 de outubro. O ar estava carregado com a expectativa do Halloween que se aproximava e as folhas secas dançavam nas ruas desertas, arrastadas pelo vento frio do outono. Eu e meus amigos, Júlia, Pedro, Lucas e Carla, decidimos nos reunir para uma noite de diversão e arrepios.
Éramos todos do terceiro ano do ensino médio, ansiosos para aproveitar nossos últimos momentos juntos antes que a vida nos separasse. A ideia de nos encontrarmos na casa abandonada, no fim da Rua dos Ciprestes, foi de Pedro. Ele sempre foi o mais ousado do grupo, sempre em busca de emoções fortes. A casa em questão era conhecida na cidade como a Mansão Dumont. Dizia a lenda que há décadas toda a família Dumont havia desaparecido misteriosamente em uma noite de tempestade. Desde então, a propriedade permanecia vazia, cercada por histórias de assombrações e maldições. Nos encontramos em frente à mansão às 22 horas. A lua cheia pairava no céu, parcialmente obscurecida por nuvens escuras, lançando sombras inquietantes sobre a fachada decadente da casa. As janelas quebradas pareciam olhos vazios nos observando. E o rangido do portão de ferro enferrujado enviou arrepios por minha espinha. "Tem certeza de que isso é uma boa ideia?" Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Júlia, minha melhor amiga desde a infância, segurou minha mão. "Vai ser divertido, Mari. Além disso, somos todos adultos agora, não é?" Pedro riu, seu sorriso brilhando na escuridão. "Não me diga que você está com medo, Mariana. São só histórias para assustar crianças." Engoli em seco e assenti, tentando parecer corajosa. Lucas, o mais quieto do grupo, parecia tão desconfortável quanto eu, mas Carla, sempre a aventureira, já estava empurrando o portão para abri-lo. Entramos no jardim abandonado, nossas lanternas iluminando o caminho através do mato alto e das estátuas quebradas. A mansão se erguia diante de nós, imponente e ameaçadora. As tábuas que cobriam a porta da frente estavam soltas e Pedro as removeu facilmente. O interior da casa era um monumento ao abandono. Móveis cobertos por lençóis empoeirados pareciam fantasmas silenciosos nos cantos das salas. O cheiro de mofo e decadência era quase sufocante. Nossas vozes ecoavam de maneira estranha, como se a própria casa as engolisse. Decidimos nos instalar na antiga sala de estar. Carla acendeu algumas velas que havia trazido, criando um círculo de luz trêmula ao nosso redor. Pedro tirou uma garrafa de vodka da mochila e começamos a beber para acalmar os nervos. "Que tal um jogo para esquentar as coisas?" sugeriu Carla, seus olhos brilhando com excitação. "Verdade ou desafio?" propôs Pedro, e todos concordamos. O jogo começou inocentemente. Verdades embaraçosas foram reveladas, risadas ecoaram pelas paredes vazias. Os desafios eram simples no início: cantar uma música ridícula, fazer uma dancinha boba, ligar para um número aleatório. Conforme a noite avançava e a garrafa ficava mais vazia, os desafios foram ficando mais ousados. Júlia foi desafiada a ficar 5 minutos sozinha no sótão. Ela voltou pálida, jurando ter ouvido sussurros, mas todos rimos e atribuímos ao vento e à sua imaginação fértil. Então, chegou a vez de Lucas. Ele escolheu o desafio, e Pedro, com um sorriso malicioso que me deu calafrios, o desafiou a entrar no porão e ficar lá por 10 minutos. Lucas hesitou, seu rosto perdendo a cor. "O porão? Mas dizem que é lá que a família Dumont foi vista pela última vez." "Exatamente por isso que é um desafio e não um passeio no parque." Pedro zombou. "A não ser que você esteja com medo." Via a luta interna nos olhos de Lucas. Ele sempre foi o mais sensível do grupo, frequentemente alvo das provocações de Pedro. Mas também sabia que ele odiava parecer fraco, especialmente na frente de Carla, por quem nutria uma paixão secreta há anos. "Tudo bem," Lucas disse finalmente, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. "Eu faço." Encontramos a porta do porão atrás de uma tapeçaria rasgada. Ela se abriu com um gemido agourento, revelando uma escuridão impenetrável abaixo. O feixe de nossas lanternas mal iluminava os primeiros degraus da escada íngreme. Lucas respirou fundo e começou a descer. Observamos sua silhueta desaparecer na escuridão, o eco de seus passos diminuindo até o silêncio.
10 minutos, lembrou Pedro, iniciando o cronômetro em seu celular. Os primeiros minutos passaram lentamente. Ficamos em um silêncio tenso, ouvindo atentamente qualquer som vindo do porão. Nada além do ocasional rangido da casa velha e o uivo distante do vento lá fora. Quando o cronômetro de Pedro mostrou 8 minutos, comecei a me sentir inquieta. Vocês não acham que está muito silencioso? Júlia assentiu, mordendo o lábio. Lucas, ela chamou hesitantemente. Não houve resposta. Os 10 minutos se passaram e Lucas não reapareceu. Pedro gritou por ele, sua voz ecoando pela casa. Nada. Isso não está certo, murmurei, um nó se formando em meu estômago. Decidimos descer para verificar. A escada rangeu sob nossos pés, enquanto descíamos cautelosamente, nossas lanternas dançando nas paredes de pedra úmidas. O ar ficava mais frio e pesado a cada passo, carregado com um odor estranho que não conseguíamos identificar. O porão era um labirinto de corredores estreitos e salas pequenas. Chamávamos por Lucas, nossas vozes ecoando de maneira perturbadora. Não havia sinal dele. Ele deve estar tentando nos assustar, disse Carla, mas sua voz traía sua incerteza. Continuamos procurando, o medo crescendo a cada minuto que passava. Foi então que ouvimos um grito abafado vindo de algum lugar à nossa frente. Corremos em direção ao som, nossos corações batendo freneticamente. Viramos uma esquina e paramos abruptamente, horrorizados com a cena diante de nós. Lucas estava lá, mas não estava sozinho. Uma figura sombria e disforme o segurava contra a parede, seus longos dedos esqueléticos envolvendo o pescoço do nosso amigo. Os olhos de Lucas estavam arregalados de terror, sua boca aberta em um grito silencioso. Paralisados pelo medo, não conseguíamos nos mover. A criatura virou lentamente sua cabeça em nossa direção. Seu rosto, se é que podíamos chamar aquilo de rosto, era uma massa de carne putrefata e ossos expostos. Olhos que brilhavam com uma luz vermelha sobrenatural se fixaram em nós, e um sorriso cheio de dentes afiados e podres se abriu em sua face deformada. Foi Júlia quem quebrou o transe. Com um grito agudo, ela jogou sua lanterna na criatura. O objeto atingiu a cabeça da entidade com um baque surdo, fazendo-a soltar Lucas. "Corram!" gritei, puxando Lucas, que caiu no chão ofegante. Fugimos pelo labirinto do porão, o som de passos pesados e um rosnado inumano nos perseguindo. Subimos as escadas tropeçando, o pânico dando asas aos nossos pés. Emergimos na sala de estar, mas não paramos. Corremos para a saída, derrubando móveis e tropeçando uns nos outros em nossa pressa desesperada. O ar fresco da noite nunca foi tão bem-vindo quando finalmente saímos da mansão, mas não ousamos parar. Continuamos correndo pela rua deserta, nossos gritos quebrando o silêncio da madrugada. Só paramos quando chegamos à praça central da cidade, iluminada e segura. Caímos no chão, ofegantes e tremendo. O que era aquilo? Carla conseguiu dizer entre arquejos. Lucas, sua voz rouca e seus olhos ainda arregalados de medo, balançou a cabeça. Eu não sei. Estava explorando o porão quando senti algo me observando. Antes que eu pudesse reagir, aquela coisa me agarrou. Pedro estava pálido, toda a sua bravata anterior evaporada. Isso não pode ser real. Deve ter sido algum tipo de alucinação coletiva. Talvez a bebida. Você acha que todos nós alucinamos a mesma coisa? Perguntei, incrédula. Aquilo era real, Pedro. Real e perigoso. Ficamos ali por um longo tempo, tentando processar o que havia acontecido. Quando o sol começou a nascer, fizemos um pacto de nunca mais falar sobre aquela noite. Quem acreditaria em nós, afinal? Mas o silêncio não apagou as memórias. Nos dias que se seguiram, todos nós sofríamos com pesadelos vívidos. Lucas desenvolveu um medo paralisante do escuro. Júlia começou a ver sombras se movendo no canto de seus olhos. Carla tornou-se paranoica, convencida de que estávamos sendo seguidos. Eu não conseguia parar de pensar no que havíamos despertado naquela noite. A criatura no porão.
Seria ela a razão por trás do desaparecimento da família Dumont. E agora que a havíamos perturbado, o que aconteceria? Uma semana após o incidente, Pedro desapareceu. Sua família disse que ele havia saído para uma corrida noturna e nunca retornou. A polícia fez buscas, mas não encontrou nada. Olhares suspeitos foram lançados em nossa direção, já que éramos conhecidos como seus amigos mais próximos, mas mantivemos nosso pacto de silêncio. No fundo, porém, todos sabíamos a verdade. A criatura do porão havia vindo cobrar sua dívida. Nos meses que se seguiram, nossa amizade se desfez. O peso do segredo e o medo constante eram demais para suportar. Júlia se mudou para outra cidade. Lucas trancou-se em casa, raramente saindo. Carla mergulhou nos estudos, determinada a deixar Serra das Sombras assim que possível. Quanto a mim, eu fiquei. Não por escolha, mas por uma sensação de responsabilidade. Alguém precisava ficar de olho na mansão Dumont, certificar-se de que ninguém mais cometesse nosso erro. Às vezes, tarde da noite, quando o vento uiva e as sombras parecem ganhar vida, eu olho pela janela em direção à casa no fim da Rua dos Ciprestes e juro que posso ver uma figura escura observando de volta, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. O jogo de verdade ou desafio terminou naquela noite, mas o verdadeiro desafio, sobreviver ao horror que despertamos, continua. E a verdade? A verdade é algo que carregaremos conosco para sempre, um peso sombrio em nossas almas. Então, da próxima vez que você pensar em brincar de verdade ou desafio, lembre-se, algumas verdades são melhores quando permanecem ocultas e alguns desafios podem custar mais do que você está disposto a pagar.